Olá, graça e paz a todos os seminaristas. Nós vamos para mais um vídeo aula do nosso Seminário Teológico do IBBC. Trabalhamos aqui a nossa apostila de número 3 e também a terceira matéria, hermenêutica. Nós vamos dar início com alguns textos bíblicos para a gente poder depois entrar no conceito etimológico da palavra e prosseguirmos com o estudo de hermenêutica. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 20 e 21. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. 2 Pedro 3, 16 e 17. A importância desse estudo. O próprio Pedro admitiu que houvesse textos difíceis de entender, por exemplo, os quais os indoutos e inconstantes torcem para a sua própria perdição. 2 Pedro 3, 15 e 16. A principal arma do soldado cristão é as Escrituras. Se desconhecermos o seu valor, ou se ignorarmos o seu legítimo uso, que soldados seremos? As circunstâncias variadas que concorrem na produção do maravilhoso livro, a Bíblia, exigem do expositor que o seu estudo seja meticuloso, cuidadoso e sempre científico, conforme os princípios hermenêuticos. A interpretação errônea dos textos sagrados são os principais responsáveis pelo surgimento de seitas e heresias cristãs. Introdução. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Investigar cuidadosamente a palavra de Deus é dever de todos aqueles que se propõem a ensiná-la, bem como de todos que querem apresentar-se a Deus aprovado como obreiro de que não tem do que se envergonhar. Assim como o evangelista Lucas empreendeu a curada investigação para confirmar as verdades do Evangelho, a Teófilo é necessário que homens iluminados pelo Espírito Santo se empenhem em investigar com minúcias as Sagradas Escrituras a fim de interpretá-las para a sociedade moderna. Por meio do estudo dessa disciplina, poderemos nos apropriar das verdades bíblicas como Filipe indagou ao eunuco em Atos 3:30, perdão. Oh, meu Deus, 8:30, perdão. Dizendo, entendes o que estás lendo? Também estaremos aptos a indagar, e não somente isto, mas também a explicar as Escrituras a todos os que se importam em compreendê-la. Hermenêutica, origem, definição e divisão. Origem. A palavra hermenêutica é derivada do termo grego hermeneutike, e
O primeiro homem a empregá-la de forma técnica foi o filósofo Platão. A hermenêutica é a ciência que estabelece os princípios, leis e métodos de interpretação de textos. Em sua abrangência, trata da teoria da interpretação de sinais, símbolos de uma cultura e leis. A palavra hermenêutica tem sua origem no nome de Hermes, um deus da mitologia grega que servia de mensageiro dos deuses, transmitindo e interpretando suas comunicações aos afortunados ou desafortunados destinatários. Entretanto, esse termo é derivado do termo grego hermeneuko, ou também tem aqui hermeneu, que significa interpreto ou traduzo. Hermenêutica é a arte interpretação, ou melhor, designa a teoria dessa arte. O teólogo alemão Berkhoff define a hermenêutica como a ciência que ensina os princípios, as leis e os métodos de interpretação, enquanto Wickler a define tecnicamente como a ciência e a arte de interpretação bíblica. Ela é considerada ciência porque tem normas, regras, e estas podem ser classificadas num sistema ordenado. Também é considerada como arte porque a comunicação é flexível e, portanto, com uma aplicação mecânica e rígida apenas pode distorcer o verdadeiro sentido de uma comunicação. Por isso, há necessidade de aprender as regras da hermenêutica, assim como a arte de aplicá-las. O estudo da hermenêutica tem o propósito de interpretar as produções literárias do passado. Sua tarefa especial é indicar o meio pelo qual possam ser removidas as diferenças entre o autor e os seus leitores em qualquer época. Ao utilizar a hermenêutica na interpretação bíblica, é preciso conhecer Vamos lá, só um segundinho. Vamos lá. O teólogo Wickler também é considerado a arte da comunicação. O estudo da hermenêutica tem o propósito de interpretar as produções literárias do passado. Também já lido. Ao utilizar a hermenêutica na interpretação bíblica, é preciso conhecer alguns problemas que serão enfrentados. Isso ocorre porque ela se relaciona diretamente... Oh, Deus, tenha misericórdia, Pai. Com outras áreas do estudo bíblico, entre essas estão o cânon, as críticas textual histórica, a exegese, a teologia sistemática e a teologia bíblica. Outros problemas também deverão ser considerados como o problema cronológico, e está relacionado ao fato de que a Bíblia foi escrita há muito tempo. O primeiro livro foi escrito aproximadamente há 3.400 anos e o último há 1.900 anos. O problema geográfico: a maioria dos leitores está longe demais de onde os fatos ocorreram, sem contar que quase tudo mudou ou tudo realmente mudou. Culturalmente, a maior parte da cultura mudou, além de ser muito diferente a forma de pensar e agir hoje em dia. O problema linguístico: como já se sabe, a Bíblia foi escrita em línguas hebraica, aramaica e grega. Estas contêm muitos detalhes importantes e ricos para um conhecimento mais detalhado em relação ao texto.
O problema geográfico. A maioria dos leitores... Aqui nós já passamos. Linguístico, literário... Isso. Problema literário. As diferenças contidas nos estilos dos escritos utilizados nos tempos bíblicos, como os de hoje, são enormes. Um bom exemplo é o fato do Novo Testamento utilizar muitas parábolas, enquanto que no Antigo Testamento utiliza muitos provérbios e salmos, entre outros estilos. O importante é que o estudante da Bíblia saiba que para estudá-la é preciso ter bom senso, paciência, disposição e dedicação ao analisar os textos. A divisão. A divisão da hermenêutica é reconhecida como geral e específica. A geral é aquela que se aplica à interpretação de qualquer obra escrita. A específica é aquela que se aplica a determinado tipo de produção literária, tais como leis, histórias, profecias, poesias e etc., e que será tratada nesse estudo por estar dentro do campo de aplicação da literatura sacra, a Bíblia, como inspirada palavra de Deus. Divisão. A divisão da hermenêutica é reconhecida como geral e específica. Passamos aqui, então, vamos para o próximo tópico, na página de número 143. A necessidade da hermenêutica. O pecado obscureceu o entendimento do homem e exerce influência perniciosa em sua mente e torna necessário esforço especial para evitar erros. A aplicação e a conservação do caráter teológico da hermenêutica estão vinculados ao reconhecimento do princípio de inspiração divina da Bíblia Sagrada. Nessa compreensão do que ouvimos ou lemos, é geralmente nossa compreensão do que ouvimos ou lemos é geralmente espontâneo, pois as normas pelas quais o pecado obscureceu o entendimento do homem e exerce influência perniciosa, pelas quais, nessa compreensão do que ouvimos ou lemos, é geralmente espontâneo, pois as normas pelas quais interpretamos o significado ocorrem automática e inconscientemente. Quando algo bloqueia essa compreensão espontânea do significado, tornamos-nos mais cônscios dos processos que usamos para compreender, por exemplo, quando se traduz de uma língua para outra. A hermenêutica é, em essência, uma codificação dos processos que normalmente empregamos em um nível consciente para entender o significado de uma comunicação. Quanto mais bloqueios à compreensão espontânea, tanto maior a necessidade da hermenêutica. Quando interpretamos as Escrituras, há diversos bloqueios em uma compreensão espontânea do significado primitivo da mensagem. Há um abismo histórico no fato de nos encontrarmos muito separados no tempo, tanto dos escritores dos escritos quanto dos primitivos leitores. Por exemplo, a antipatia de Jonas pelos ninivitas assume maior significado quando entendemos a terrível crueldade e pecaminosidade do povo assírio. Em segundo lugar, há um abismo cultural resultante de significativas diferenças entre a cultura dos antigos hebreus e a nossa. Harold Garfinkel, o controverso sociólogo e fundador da etnometodologia, acha a hermenêutica em essência acha que é impossível um observador ser objetivo e imparcial no estudo de um fenômeno
em nosso caso, o estudo da Bíblia. Cada um enxerga a realidade através de olhos condicionados pela sua cultura e por uma variedade de outras experiências. Garfinkel explica que é impossível estudar pessoas ou fenômenos como se estivéssemos olhando para um peixe no aquário de uma posição fora do aquário. Cada um de nós está dentro do seu próprio aquário. Aplicando-se isso à hermenêutica, a analogia sugere que somos peixinhos dourados em um aquário, nosso próprio tempo e cultura, olhando para os peixinhos dourados em outro aquário, em um tempo e cultura diferente, né, no caso da cultura bíblica. A falha em reconhecer aquele ambiente cultural ou nosso próprio, ou as diferenças entre os dois, pode resultar em grave compreensão errônea do significado das palavras e das ações bíblicas. Um terceiro... Opa, pulei bastante. Deixa eu voltar. Um terceiro bloqueio à compreensão espontânea da mensagem bíblica é a diferença linguística. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego, 3 línguas que possuem estruturas e expressões idiomáticas muito diferentes da nossa própria língua. Consideremos a distorção que resultaria no significado, por exemplo, se alguém traduzisse a frase I love you to see wood glory paint the breeze para outra língua, deixando de reconhecer a presença das expressões Old Glory ou Paint the Breeze. Old Glory refere-se à bandeira dos Estados Unidos. Paint the Breeze é ondular ao toque da brisa. Traduzidas ao pé da letra, teríamos gosto de ver a velha glória pintar a brisa. No entanto, a tradução que faz sentido seria gosto de ver a bandeira dos Estados Unidos tremulando ao vento. A mesma coisa pode acontecer com traduções de outras línguas, se o leitor ignorar que, como o Senhor endureceu o coração de Faraó, pode conter expressões idiomáticas que são sentidos primitivos dessa frase, algo diferente daquele comunicado pela tradução literal. Um quarto bloqueio significativo é a lacuna filosófica. Opiniões acerca